Olá, tudo bem com você? Somos da Igreja Batista em Joaquim Távora e iremos começar a nossa escola bíblica online. Estaremos estudando nesse semestre o ABC doutrinário e teremos a lição de número 1 que tem como título Pecado. E olhando para a palavra pecado, logo nos vem um turbilhão de interrogações. Mas o que realmente significa essa palavra, pecado? Quando olhamos à luz da Bíblia, sabemos que o pecado nos separa de Cristo, nos separa do amor de Deus. Mas, infelizmente, vivemos em uma época em que as pessoas querem dar legitimidade às coisas, né? Querem dizer que tudo é lícito, que tudo é permitido, e sabemos que isso não é nada mais do que o plano de Satanás para desvirtuar as pessoas do plano de salvação, para separar as pessoas de Deus, porque sabemos, em síntese, que o pecado, na verdade, ele separa o homem de Deus, ele traz a morte ao homem quando ele escolhe viver nessa vida pecaminosa. E também, olhando um pouco mais para a definição e o significado de pecado, entendemos também que as pessoas gostam de dar intensidade ao pecado. É o pecadinho, o pecado, o pecadão. E entendemos que para Deus não existe essa nomenclatura. Mas para nós, seres humanos, o que existe é a diferenciação da consequência desse pecado socialmente. Aí sim, esse vai ter uma diferença. Um exemplo, digamos que uma pessoa conte uma pequena mentira e outra já cometa um assalto, um assassinato, um adultério. A consequência humana na sociedade é diferente. É diferente, né? Porque você vê que a pessoa que cometeu um assassinato, né? A pessoa que, vamos dizer assim, um assalto a banco, uma coisa grande, né? A consequência é catastrófica, porque ele vai ter que pagar, vai ter que ser preso e uma série de coisas que a sociedade impõe para ele pagar aquele erro que ele cometeu. Mas perante a Deus não existe diferença, ele enxerga como um pecado só, ele perdoa, ele te justifica e você, vamos dizer assim, aos olhos de Deus é como se não tivesse feito nada. Mas a nossa mente humana não tem essa capacidade de enxergar como Deus. A gente não tem essa capacidade de entendimento como Deus. Então temos que entender que o pecado em nós, como pessoas, como seres humanos, ele tem uma consequência diferente, dependendo do tipo de pecado que você comete. Então não é que é pecado, pecadinho, pecadão, não, mas a consequência humana, social, temos que entender que são diferentes, né? São totalmente intensidades diferentes de um tipo de erro para o outro. Então fica aqui a nossa explicação. E vamos dar início com o tópico de número 1 que fala sobre o aparecimento do pecado. E aqui podemos ver uma imagem de um jardim, a imagem aqui como se fosse dando uma alusão a uma floresta, e entendemos que no princípio não havia pecado e o ser humano vivia em plena comunhão com Deus. Você vai encontrar isso no texto de Gênesis, do capítulo 1, do 27 ao 31. Então entendemos que no começo Deus criou um mundo perfeito, um mundo harmonioso, e colocou dois seres humanos para viver nesse mundo de perfeita harmonia, comunhão. E a única coisa que Deus exigiu deles foi que eles não comessem do fruto. Mas aí que está a questão, não era o fruto em si o cerne da questão, mas sim a obediência, né? Deus colocou ali aquele fruto e disse para eles não comerem, né, para ver a questão da obediência. E também temos que entender que o homem inicial, né, Adão e Eva, os dois, as matrizes, vamos dizer assim, dos seres humanos, eles tinham um livre-arbítrio diferente do livre-arbítrio que temos hoje. Eles não tinham essa tendência para o mal, como temos por conta do pecado que herdamos na queda. Então, eles eram perfeitos até nisso. Então, eles erraram
tiveram a sua escolha, né? Foram tentados, assim como somos tentados hoje em dia, mas infelizmente erraram por decisão própria, por escolha própria, não por ser tendencioso como somos hoje em dia. E ainda falando sobre o aparecimento do pecado, entendemos que Satanás tentou os seres humanos para desobedecerem a Deus. Então Satanás sempre está à porta aí tentando para nós desobedecermos. A diferença é que nós, por nascermos com essa semente do mal, do pecado, somos tendenciosos a errar, a desobedecer. Então temos que nos apegar a Deus, a Cristo, para Ele nos livrar desse mal que é o pecado, da desobediência também. E desobedecendo a Deus, eles perderam a comunhão e a intimidade. Eles já estavam separados e distante dele. Em Gênesis 1, do versículo 1 a 10, também vai falar sobre isso. Então o que foi que aconteceu? A partir do momento que eles decidiram, escolheram desobedecer a Deus, automaticamente eles perderam essa comunhão, essa intimidade, porque no próprio Gênesis o texto fala que na viração do dia Deus vinha conversar com Adão, com Eva, ele vinha se relacionar com a sua criação, ele tinha essa intimidade, esse relacionamento, esse diálogo, e isso foi quebrado a partir do momento que eles escolheram desobedecer a Deus. E sabemos que os dois foram expulsos do paraíso, e mais na frente Deus tinha o plano, né, de salvação. Eles foram expulsos, e com Cristo a gente conseguiu ter esse elo, né, essa ligação de volta com Deus. E no segundo tópico aqui vamos falar sobre a herança que esse pecado trouxe à humanidade. E vamos questionar o seguinte fato: ora, se herdamos características físicas e de personalidade, como não haveríamos de também herdar o aspecto espiritual e moral do pecado? Em Salmo 51 e Romanos 5,12 vai falar sobre isso. É claro que sabemos que herdamos algumas características dos nossos pais, dos nossos avós, e com o pecado não é diferente. Herdamos esse aspecto espiritual e moral que o pecado infelizmente trouxe ao ser humano. Então temos que cada vez mais nos libertar disso, dessa tendência, desse aspecto, né, dessa personalidade e característica que herdamos do pecado. E também vamos falar que o ser humano já nasce com o pecado dentro de si, pois é uma doença hereditária. Então, se sabemos que temos essa doença hereditária, qual seria o tratamento que podemos dar para essa doença? Se não conhecer a Cristo, aceitar e tentar em Cristo sermos pessoas melhores, né? Estarmos lutando diariamente com oração, com as práticas do Evangelho, para tentarmos nos desvirtuar, nos separar dessa doença hereditária que é o pecado. E também entendemos que, como pecadores, por natureza, somos inclinados para o mal. Dentro da nossa natureza humana, sabemos que temos essa inclinação sempre para fazer algo errado. O próprio apóstolo Paulo fala, né, o bem que eu quero, esse eu não faço, né? O mal que eu não quero, esse eu faço todo dia. Então é uma luta constante entre o ser espiritual, né, o homem interior, e o homem exterior, que é o homem carnal, que é o homem que está sempre propenso a fazer algo errado. Então temos essa luta constante, diária, que temos que nos desvencilhar desse pecado natural que herdamos da queda do homem. E nesse próximo tópico vamos abordar a extensão e manifestação do pecado, que o pecado resulta de uma atitude de desobediência e de rebeldia diante de Deus. Ele separa as criaturas dele, assim como também aconteceu no Jardim do Éden. Em Isaías 59, de 1 a 9, fala sobre isso. Então, qual seria essa extensão e essa manifestação do pecado na vida do homem? Senão essa atitude, né, de desobediência, de rebeldia, que separou justamente Deus da sua criação, como vemos no texto.
Então temos que lutar contra isso também, essa desobediência, como estamos vendo na figura, né? Temos duas escolhas entre obedecer e desobedecer. E também o ser humano consciente e que nada faz para ser curado da tragédia do pecado vai de mal a pior, bem como a humanidade toda, e fica cada vez mais distante de Deus. Então esse ser humano que tem essa consciência, que tem esse mal, tem esse erro, esse pecado dentro de si, mas ele não, vamos dizer assim, não toma conta disso, e ele não quer tratar esse pecado, então ele vai de mal a pior, como o texto fala. É como se aquela pessoa que está doente sabe que tem que tomar um remédio, mas não quer tomar aquele remédio para ficar bom. Então é uma escolha, né? É questão de consciência, escolha própria, você querer ser ou não curado desse pecado. E o próximo tópico ele vai trazer as consequências do pecado, que fala: o pecado está em todos os seres humanos e os afasta de Deus. Em Romanos 5,12 fala sobre isso. Então qual é a consequência maior do pecado em nossas vidas, se não nos afastar de Deus, né? Nos afastar do nosso Criador. Então temos que ter essa consciência e entender que essa consequência do pecado ela é muito pesada, ela é muito triste na vida do ser humano. E também pelo pecado veio a morte, que é a separação, e que passou para todos os seres humanos a sua recompensa, o seu resultado para todos é a morte eterna. Então pelo pecado veio a morte, né, que a primeira morte é a separação de Deus, de Cristo, para todos os seres humanos, e a recompensa, que a recompensa má no caso, né, é o seu resultado, que é a morte eterna, que você vai perder a vida eterna, que é a esperança que Cristo nos dá depois dessa vida humana, dessa vida material, nesse corpo que temos corruptível, é uma vida eterna. Então quando você peca e tudo, você se afasta disso e você perde essa condição de vida eterna. E agora vamos para o quadro que vai trazer uma reflexão. Vamos fazer essa reflexão junto, você que está na sua casa aí nos assistindo, você que está assistindo aí com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com seu colega. Vamos fazer essa reflexão junto. Você está vendo aqui a figura de um homem, né? E do outro lado Deus, né? Aqui na figura do homem representa a morte e Deus a vida. E você vê que entre os dois, né, entre o homem e Deus, tem um abismo aqui, né? Tem uma que separa, que é o que? O pecado. Então quando não queremos Deus, não queremos entender que Deus nos traz vidas, a gente fica nessa separação. Tem um abismo entre o homem e Deus, entre morte e vida. Então a pergunta para fazermos a reflexão nesse momento é: como o pecado te afasta de Deus? Como o pecado nos afasta de Deus, né? O que podemos fazer para evitar esse pecado e não ter essa separação do nosso Criador? Então fica essa pergunta aqui para a nossa reflexão. E o tópico agora vai trazer o reconhecimento do pecado, que fala: ao pecador que reconhece o seu pecado, nem mesmo o próprio Deus pode ajudar. Pois é qual o doente que, não reconhecendo estar enfermo, não procura o médico e não toma a medicação, em Lucas 5, 31 e 32. Então é o que havíamos falado há alguns tópicos atrás. Se você tem uma doença, né, entende que tem aquele problema e não quer ser tratado, não quer tomar essa medicação, logo você não pode ter a ajuda, né? Não pode resolver o seu problema. Então, como o tópico fala, esse pecador que não reconhece isso, nem o próprio Deus pode lhe ajudar. E o segundo é: mas ao pecador reconhecido, ao doente desejoso de ser curado da sua enfermidade espiritual, Deus concede a graça de, na sua fidelidade e justiça, perdoar os pecados e purificá-los de toda a injustiça. Então nessa segunda opção, aquele que reconhece, aquele que quer essa cura, que deseja isso, Deus estende a sua mão, o seu perdão, a sua compaixão e te justifica, te separa, Ele te limpa desse pecado. E vamos para mais um momento de reflexão que traz a seguinte pergunta:
Será que estamos reconhecendo nossos pecados diante de Deus? Será que temos essa capacidade de, em oração, falar ao Senhor e reconhecer os nossos erros, pedir perdão e tentar mudar? Então fica aqui essa reflexão para meditarmos hoje. E o próximo tópico tais: o castigo do pecado. Sabemos que a pena do pecado é a morte sob 3 aspectos: um inevitável, um passivo de mudança e outro irreversível. E a tristeza da morte nos 3 aspectos está na separação. Então vemos aqui que o pecado ele se divide em 3. Nesses 3 aspectos, um é inevitável, né? Um passivo de mudança, que é quando você escolhe mudar, quando você escolhe reconhecer e agir diferentemente, ter o perdão de Deus, ser aceito por Deus como seu filho. E o outro irreversível, que é quando você não aceita, quando você não quer, pelo seu livre-arbítrio, pela sua escolha, você pode dizer o não, só que esse é irreversível. Infelizmente ele traz, né, a tristeza da morte e a separação de Cristo, né? E a morte é a morte eterna, porque sabemos que quando morremos desse corpo carnal, desse corpo que temos, quando morremos também no espírito, essa vida não vai ter continuidade, não vai ter continuidade no plano espiritual, quando Jesus vier buscar a sua igreja. E estamos chegando ao final da nossa aula. Temos aqui a conclusão que fala: cada ser humano pode e deve meditar à luz da palavra de Deus na sua condição natural de pecador, pensar nas tristes consequências, pode e deve ir a Deus por meio de Cristo Jesus e pedir que o castigo sofrido por Cristo na cruz o liberte do pecado confessado a Deus. Então chegamos a essa conclusão nessa lição, que cada ser humano pode sim meditar, pode fazer essa reflexão e entender que Cristo deu o seu precioso sangue, a sua vida naquela cruz para nos salvar, e por meio disso obtemos a salvação, voltamos de volta ao seio do Senhor, né? Conseguimos ter aquela ligação que foi perdida no pecado original, né? No homem inicial, quando pecou e separou o homem de Deus. Então é bom que cada ser humano faça essa meditação à luz da palavra de Deus e entenda que todo ser humano tem essa escolha de se salvar, de ir a Cristo através da sua aceitação do seu nome. E para encerrarmos a aula de hoje, vai ficar aqui um pensamento para a sua meditação que fala: o pecado é o vírus da doença que leva à morte eterna todo aquele que não buscar a sua cura enquanto é tempo. Então aqui esse pensamento fala, né, que o pecado é um vírus, é uma doença que leva à morte eterna. Quando não buscamos essa cura enquanto é tempo, vamos perder a condição de vida eterna. Então fica esse pensamento para você meditar na semana, para você tentar levar um pouco desse amor, dessa palavra de Deus a alguém que não conhece, a um familiar, a um amigo de trabalho, de estudo, de faculdade, um colega. Você levar um pouco desse amor de Deus para que essa pessoa não venha cair nessa condenação, nessa doença, nessa morte eterna que o pecado leva quando não reconhecemos a Cristo. E chegamos ao final da aula de hoje. Eu agradeço a cada um que ficou aqui conosco, a cada irmão e irmã que assistiu a essa aula da Escola Bíblica Online. Se você gostou, vai lá no canal Igreja Batista em Joaquim Távora, se inscreve. Se você também gostou dessa aula, vai lá, dá um like, dá um joinha. Isso acrescenta, isso favorece no crescimento do canal. Eu desejo a você uma excelente semana, que Deus possa entrar na sua casa, no seu lar, na sua vida, abençoar os seus negócios, abençoar a sua família,
Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo no coração. Fique com Deus. Tchau.